Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero fazer aqui uma devocional, quero compartilhar a mensagem da palavra de Deus. E a devocional de hoje está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vamos falar um pouco sobre a vitória do rei Josafá, o rei de Judá. Vamos falar um pouco. A devocional de hoje é sobre o rei Josafá e a vitória que Deus deu a ele. Amém? Eu quero começar lendo. Eu vou ler o texto e vou compartilhando com os irmãos e irmãs. Amém? Diz assim, olha, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim, olha: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram pelejar contra Josafá. 3 nações vieram contra o rei Josafá, a pelejar e a guerrear. Aqui, Josafá não estava esperando. Veio isso aqui de surpresa. Aqui, Josafá foi surpreendido. Vamos ver os versículos seguintes. Diz assim, olha: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, e eis que está em Azazon Tamar e em Gade. Versículo 3 diz: Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e pregou o jejum em toda a Judá. Perceba, meu irmão e minha irmã, Josafá teve medo, porque era uma grande multidão, 3 nações contra o rei Josafá. Então ele teve medo. Então ele propôs a buscar ao Senhor em oração e jejum. Meus irmãos e irmãs, essas 3 nações aqui representam problemas materiais, espirituais, emocionais. Essas 3 aqui nações representam problemas difíceis que fogem ao nosso controle. No entanto, que Josafá teve medo. Tem momentos na vida, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, tem problemas e situações que a gente tem medo e foge ao nosso controle. E o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? O que a Bíblia nos orienta? Buscar o Senhor em jejum e oração. E aí, continuando, versículo 4 diz assim, olha: Judá congregou para pedir socorro ao Senhor e também todas as cidades de Judá, e veio gente para buscar ao Senhor. Então toda Judá, o rei Josafá, foram pedir socorro, não a homens, mas ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, quando você estiver em situação difícil, peça socorro ao Senhor, peça socorro a Deus, não peça socorro a homens, que ninguém vai poder te ajudar, mas peça socorro a Deus. Veja aqui, veja bem, Salmo 7, versículo 6 diz: E clamaram ao Senhor nas suas angústias, e Deus livrou das suas tribulações. E clamaram ao Senhor nas suas dificuldades, e clamaram ao Senhor nas suas crises, e o Senhor livrou das suas tribulações. Clame a Deus, busque a Deus. Só Ele tem a saída e a solução para qualquer problema. Amém? E aí, versículo 5 diz assim, olha: E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do povo. E aqui, no versículo 6, meus irmãos, ele começa a orar, o rei Josafá. E disse Josafá: Ah, Senhor Deus, de nossos pais, porventura, tu não és o Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Essa aqui foi a oração de Josafá. É bem interessante, porque ele fala: Deus nos céus, tu dominas sobre tudo.
Entenda, meu irmão e minha irmã, você que vai ver esse vídeo, o Senhor Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, soberano sobre tudo. O Senhor Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Como diz lá em Isaías 40, ali a majestade de Deus diz que as nações para Deus nada são. Não são nada. As nações para Deus não são nada diante do Senhor. Então, temos que, meus irmãos e irmãs, colocar toda a nossa confiança no Senhor. Porque Ele não nos decepciona. Jamais o Senhor Jesus Cristo falhou. É um Deus infalível, é um Deus invencível. Então coloquemos toda a nossa confiança no Senhor Jesus. Então, Deus nos céus, Ele domina sobre tudo e sobre todos os reinos. E aí continua aqui a oração do rei Josafá, quando chegamos no versículo 14, que diz assim, olha, depois da oração, então veio assim, ó. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jezael, filho de Zacarias, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, não tenha medo, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aqui Deus estava respondendo da oração de Josafá e toda Judá. Não tenha medo. Não tenha medo, essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, entregue suas preocupações, seus problemas nas mãos do Senhor, porque Ele vai pelejar por você. Como diz aqui, ó, 1 Pedro, olha o que diz a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance esse problema, essa preocupação nas mãos do Senhor. Ele vai pelejar por você, meu irmão e minha irmã. Não retenha esse problema para você. Se você fizer isso, você vai se prejudicar. Entregue nas mãos do Senhor. Faça como o rei Josafá. Buscou a Deus, pediu socorro ao Senhor. Pediu socorro à pessoa certa. Pediu socorro a quem podia ajudar de verdade, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Peça socorro a Deus. E aí, continuando. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Giz, encontrá-los no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Aqui, Jezael, o Senhor usou a boca de Jezael, dizendo a Josafá para eles irem ao encontro, né, amanhã descereis ao encontro dessas nações. E eles foram. Versículo 17 diz assim, olha, nesse encontro não tereis de pelejar, olha só, não tereis de pelejar, não tereis de guerrear, não tereis de lutar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Salieis ao encontro, porque o Senhor é vosso. Então aqui, Josafá recebeu essa orientação que ele não precisa pelejar, não precisa lutar, mas tomai posição, não tenhas medos, não tenhais medo, não temais. Aí no versículo 18 disse assim, ó, então Josafá se prostrou, se humilhou com o rosto em terra, e toda a Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram, se humilharam perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e os dos coreitas para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta e sobremaneira. Então Josafá, o que foi que ele fez? Ele foi à batalha, mas colocou os levitas na frente para louvar e adorar ao Senhor. Versículo 20 diz assim, olha, pela manhã cedo
levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair, eles pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, e vós e vosso Deus estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante. Josafá falou ao povo: crede no Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está atravessando uma luta difícil, creia em Deus. Deus vai te dar uma saída na hora certa, no momento certo. Creia em Deus. Lá em Mateus 21, 22, tudo que pedidos crendo recebereis. Creia em Deus. Tudo é possível ao que crê. Creia. Deus vai te dar uma saída. Lá em Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus vai te livrar dessa também. Creia. Crede no Senhor. Creia. Obedeça a sua palavra. Josafá orou e também obedeceu a instrução. Ele foi para o campo de batalha. E aí o que acontece? Ele foi, aí quando foi no versículo 23, diz assim, olha, porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo aos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Ou seja, teve uma confusão entre eles, nessas três nações, e eles se mataram. E aí, os versículos seguintes diz que, tendo Judá chegado ao alto, para o deserto, procuraram ver a multidão. E esse que era corpos mortos e jazia em terra sem nenhum sobrevivente. E viera Josafá seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos para tomar para si do que podiam levar. 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Então, meus irmãos e irmãs, Deus deu livramento. Teve uma confusão entre eles e eles se mataram. Josafá não precisou puxar uma espada. Creia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Veja bem, a palavra não temas, ela está registrada 365 vezes em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, 365 vezes a palavra não temas, não tenha medos. Uma para cada dia. Deus está falando sério conosco. Não tenha medo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus está no controle de tudo. Como diz aqui, olha, em Isaías 43, 13 diz: ainda que houvesse dia, eu sou, e nenhum que possa livrar, e nenhum que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Basta uma palavra e está tudo resolvido. Basta uma palavra, Deus dá a saída. Então, meu irmão, minha irmã, não sei quanto tempo você está passando por luta, mas creia. Assim como Ele deu uma saída para o rei Josafá, Ele vai te dar uma saída também nessa adversidade, nessa tribulação. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus tem prazer em nos responder e nos ajudar, porque Deus é bom. Salmo 100, versículo 5 diz que Deus é bom e eterna a sua misericórdia. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, busque a Deus em oração, obedeça a sua palavra e Ele vai te ajudar, assim como Ele ajudou Jerusalém. Então, Josafá, ele foi para a peleja e viu o livramento que Deus deu. Assim também como os israelitas que estavam escravos no Egito, assim que saíram do Egito, se encontraram em frente ao Mar Vermelho e atrás vinha Faraó. Ali não tinha saída.
E aí, vede o livramento. E Deus livrou. Deus abriu o mar vermelho e eles passaram com o pé enxuto. Deus deu livramento. Então, meus irmãos e irmãs, só Deus tem a saída e a solução para qualquer problema desta terra. Deus também tem a saída para qualquer problema espiritual. Deus tem a saída para a morte. Porque Jesus, o único que venceu a morte, foi o Senhor Jesus Cristo. E Jesus declara, lá em João 11, 25, diz assim, olha, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Até para a morte tem solução, e é Jesus Cristo. O único e suficiente Salvador, o único que ressuscitou e venceu a morte, foi o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a devocional de hoje é a vitória de Josafá. Então, creia, meu irmão e minha irmã. Deus vai te dar uma saída, vai te dar um livramento. Deus vai falar contigo, não temas. E vede o livramento aqui, olha. Versículo 15. Disse o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Não temas. Esse problema aí que parece gigante vai cair por terra, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não há problema que fique de pé diante do nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Creia, meu irmão e minha irmã. Amém? Essa é a devocional de hoje. Tá? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Continue obedecendo, adorando, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração para sempre. Amém? Compartilhe essa devocional, se inscreva no canal, dê seu like, comente, compartilhe com mais pessoas. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz.